O acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia parece estar mais próximo. Com os Estados Unidos intermediando, Vladimir Putin afirmou que concorda pela trégua durante 30 dias, mas que ainda é preciso acertar detalhes. Para falar mais sobre esses conflitos no leste europeu, recebemos agora no Jornal da Manhã Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais. Professor, muito bom dia. Obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite. Bom dia, Marcelo. Bom, a minha primeira pergunta é: quando o presidente russo, professor, aceita uma proposta de paz, mas acaba impondo algumas condições que até dificultam esse acordo, o que exatamente ele quer dizer? Quais pontos de discordância ele pode estar considerando, né? O que ele quer passar ou transmitir quando ele diz que precisa acertar os detalhes, né? Que acabariam impedindo que a trégua acontecesse essa semana. Nós tivemos uma reunião entre uma delegação americana e uma delegação ucraniana. Nós não tivemos ainda uma mesa de negociação tripartite, né, com Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. A proposta veio, ou seja, a Ucrânia aceita isso de modo imediato, mas o grande problema com o Putin é justamente ele perder um momento, né? Ou seja, ele está num momento favorável no combate. Nesse momento, a Ucrânia está tendo ali restrições com os seus principais aliados, ou seja, perdendo fornecimento, e é como se o Putin estivesse aproveitando essa situação para acabar sobrepujando ali as forças ucranianas. Então, ele quer saber o seguinte: nesses 30 dias de paz, o que a Ucrânia vai fazer, né? Ou seja, se ela vai usar esses 30 dias para fins militares, né, se rearmando, treinando, ou se realmente para as conversas de paz acontecerem e, claro, ela aceitar ceder território para a Rússia. Professor, bom dia. Esse episódio aí, ele abre um precedente extremamente perigoso, né, professor? Porque todos respeitam a Rússia, o presidente Putin, em razão do seu arsenal, claro, nuclear. E ele deixou quase claro que poderia até utilizá-lo ao longo desse período aí, havia uma grande preocupação. Ele invade a Ucrânia, ele, portanto, ali quer anexar todo esse território. A Ucrânia não tem como resistir a tudo isso. Os Estados Unidos agora também não vão mais injetar dinheiro. Há uma reação da Europa, mas muito tímida. Quer dizer, esse precedente é perigoso porque ele invadiu, ele tem arma nuclear e todo mundo tem medo da Rússia, professor? Bom dia, Marcelo. Exatamente, né? Já temos ali a invasão da Crimeia em 2014, que foi anexada, e a resistência por parte da Europa e da América do Norte foi muito baixa, né? E você começa a dar um incentivo para esse tipo de prática. Obviamente que o impasse é enorme, né? Os Estados Unidos querem que a Ucrânia aceite ceder o território que já foi perdido, né? Tanto a Crimeia quanto essa ponte terrestre que se formou ali de Luhansk até a região da Crimeia, né? Então, isso torna o acordo bastante difícil para os ucranianos. Ou seja, como dá para o invasor justamente o que ele quer. Talvez a solução mais dolorosa, e essa em algum momento vai ser ventilada, caso essa guerra não acabe, é a divisão do país, né? Ou seja, nem para a Rússia, né, e nem para a Ucrânia ali em Kiev, né? Mas sim o surgimento de um estado tampão, um segundo país, que administraria isso e teria ali uma minoria etnicamente russa considerável. Essa é a grande questão, né? Essa região realmente tem muitos ucranianos de origem russa, né? Então, eles não são maioria populacional, mas são, em algumas áreas, relevantes, 40% da população. Talvez isso vai acabar acontecendo, se esse impasse continuar. Mas tem um problema, né, Marcelo? Caso a Ucrânia também não ceda e os Estados Unidos tirem o apoio, como você falou, é impossível para a Ucrânia manter esse combate e não ver, digamos ali, num futuro muito rápido, a sua derrota completa. Professor, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista. A pergunta agora é de Acácio Miranda. Alexandre, bom dia, amigo. Prazer revê-lo. Vamos considerar o fator Donald Trump.
A guerra na Ucrânia foi, inclusive, tema de debate nas eleições norte-americanas. Alguns norte-americanos apontaram o dedo para a postura do Biden naquele momento. Por isso, pergunto, no seu entendimento, o fator Trump, ele é positivo ou negativo para a guerra? Ele pode, de fato, contribuir para o fim da guerra ou, nesse momento, ele tem mais tumultuado do que ajudado efetivamente? Bom dia, Cássio. Um prazer revê-lo também. Para a Ucrânia, a ascensão do Trump foi a pior das notícias, né? Ou seja, já se sabia que o Trump adotaria uma política isolacionista e olharia a guerra da Ucrânia como algo que vai contra os seus interesses. Nós temos uma equação difícil ali, né? Eu acredito que a aposta de longo prazo do Trump é que você possa tirar a Rússia de uma órbita de influência chinesa. Tá? Essa tem sido a grande preocupação, esse bloco, informação, esse alinhamento, né, que é, inclusive, no Tratado de Amizade, que se renova um dia antes do início da invasão da Ucrânia, entre China e Rússia, é a intensificação, o aprofundamento desses laços. Então, nós teríamos ali esses dois países respondendo pelo que nós chamamos tecnicamente de PIB militar, né? Ou algo em torno de 80% do que é esse PIB militar americano. Então, eles são uma força preocupante quando unidos. Tá? Então, eu acredito que o Trump entra tentando usar a Ucrânia como uma moeda ali de troca com os russos para que eles se afastem um pouco dos chineses. Obviamente, a Europa não aceita isso e a Ucrânia muito menos. Como isso vai ser costurado nos próximos dias, semanas, é uma grande incógnita. Muito bom dia, Alexandre. Eu só conheço duas formas de parar uma guerra. Um acordo onde ambos cedem ou a rendição onde só um cede tudo. E se existe alguma outra forma, se não, é um acordo ou rendição da Ucrânia que está ocorrendo? Bom dia, Diogo. Nesse caso, se eles perderem território, nós teríamos que definir ali como uma derrota unida com uma rendição, porque as tropas combatentes nessas regiões reivindicadas pela Rússia teriam que depor armas, né? Então, nós teríamos ali uma rendição. Para ser um cessar-fogo, digamos, imparcial, você teria que definir linhas, limites. O problema é que essas linhas, limites, né, elas já estão dentro do território ucraniano, ou seja, daquela região de Zaporizhia ali até Luhansk e na fronteira ali com Kursk, que é russo. Então, para os ucranianos, isso é um terror. Por quê? E aí vem o agravante que nós temos discutido aqui, acho que há um bom tempo na Jovem Pan. Essa região é a região rica, é a região industrial, os principais terminais portuários de grãos estão ali, né? É a região em que eu tenho os minerais, é a região mais urbanizada. A parte próxima da Europa, né? Ou seja, a parte ocidental, essa parte é agrária. Né? Então, a galinha dos ovos de ouro ucraniano é justamente essa região. Então, não é só território, né? É uma região riquíssima. Então, também temos que ver esse lado. O acordo de minerais que os Estados Unidos estão propondo, talvez coloque como questão ali para a Rússia a devolução de parte, né, desse território, porque essa região que a Rússia conseguiu ocupar é a região rica. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, sobre o acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, professor, aqui conosco. Ótimo dia para você. Realmente, uma satisfação.